A paz, meus consagrados. No contexto anterior, Jesus disse que havia um povo que sofria de um infantilismo espiritual crônico, porque estava na cara deles tantos sinais, tantas maravilhas, e eles não viam, não percebiam nada para além dos sinais. Jesus diz: esse povo não se agrada de nada. Veio João Batista e eles o rejeitaram. Diziam que ele tinha demônio. E como criançolas eles diziam: nós tocamos flautas e vocês não quiseram dançar. E outros até diziam: e nós quisemos até brincar de defuntos e de mortos o dia inteiro e vocês não querem chorar. Jesus conclui: não tem como agradar vocês. Veio o João que tinha uma mensagem desafiadora e vocês não quiseram, se desagradaram dele. Aí venho eu, que como, que bebo, que falo, que converso, que danço, que abraço, que beijo, que vou às festas, vou a banquetes, eu jejuo, oro, restauro, curo, me alegram com os que se alegram, choram com os que choram, e vocês dizem: eis aí um glutão, um bebedor de vinho. Jesus está simplesmente dizendo: vocês não têm cura, não tem como agradar vocês. É aqui que Jesus dá um prognóstico com relação àquela geração que não o recebeu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Esse pessoal não se agradou do João Batista, do jeito dele, do estilo dele, da maneira como João propunha a vida. E eu venho com um outro panorama pessoal e vejo também que essa gente não se agrada. Jesus diz: vocês não se agradam de nada, poxa, a não ser de vocês próprios, dos seus umbigos, do seu ventre. Vocês são a medida de vocês mesmos. No versículo 20, Jesus, depois de operar em sinais e prodígios, acompanhando os seus discípulos na cidade de origem deles, Jesus chuta o balde. Jesus entra num estado de convulsão de espírito, porque ele vê tanta incredulidade e falta de arrependimento, que é falta de metanoia, de mudança de mente, falta de conversão assumida. E aí vem os ais de Jesus. Versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, cidade de Pedro, de André, onde eles tinham crescido. O que aconteceu? Os caras naturalizaram os feitos de Jesus. Se acostumaram e diziam: já estamos acostumados com esse aí. Ele faz estas coisas aí mesmo. Nada é pior do que uma fé morna. De gente que ouve algumas vezes que o sangue de Jesus foi derramado em favor de nós, que os romanos o crucificaram a pedido dos judeus, mas isso tem a ver com a gente, diretamente. Isso nos toca, isso nos constrange, mas muita gente se acostuma com essa mensagem e isso não lhes toca mais. Eles só dizem: tá bom, a gente já sabe, mas isso não lhes apetece a vida, não os transforma todo dia, todo momento. Corazim e Betsaida estavam assim, tornaram a presença de Jesus uma coisa natural, corriqueira, comum. Isso não mexia profundamente com o ser deles. Eles estavam absolutamente acomodados, sem pulsão no coração. Não havia neles mudança de vida, transformação do coração, do pensamento. Jesus era uma presença banal para eles. E quando lemos essa advertência de Jesus aqui em Mateus, nós devemos patrulhar o nosso coração para ver se Jesus não colocaria o nome da gente no lugar de Corazim ou Betsaida. Já pensou? Ai de ti, Luiz. Não é de arrepiar os pelinhos do sovaco? A comparação é impressionante. Jesus diz que a cidade de Tiro, que tinha um rei perverso e que dominava também Sidom, diz em Ezequiel que ele se tornou o tipo, um estereótipo, um arquétipo de Satanás.
Jesus diz: ai de ti, Corazim e Betsaida, porque até o bestial, o Satanás de Tiro, teria se arrependido. Olha, manos, quando Jesus diz que até um ser tão maligno teria se arrependido, significa que a indiferença, a normalização e a banalização da presença de Jesus na vida de muitos é pior do que a maldade dos perversos. É o que Jesus está dizendo. É por isso, queridos, que o contrário de amor para Jesus não é ódio, mas é a indiferença. É o descaso, é o desprezo, é a banalização de Jesus. O que Jesus encerra aqui com relação a juízo é assustador, não é? Ele diz: no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e para Sidom do que para você, porque vocês transformaram a graça de Jesus em bobagem. E Jesus se vira depois para Cafarnaum, a cidade que ele morava. O lugar onde tudo começou, onde Jesus estabeleceu a sua base de ministério. Nesse lugar, Jesus conhecia as pessoas pelo nome, na intimidade deles. Foram eles que ouviram o Sermão do Monte, face a face. Foram eles que comeram os pães do milagre, lembram? Foram eles que viram tudo. Toda a palavra de compaixão, de fé e de esperança foram eles que receberam. E Jesus atira na cara deles o fato de que eles souberam de muita coisa, mas ficaram indiferentes, se acostumaram com uma presença banal na vida deles. E Jesus diz: os que não sabem nada estão muito melhor que vocês. Sodoma e Gomorra, se tivessem ouvido o que vocês ouviram e o que vocês viram, estariam ainda de pé. Um milagre maior teria acontecido. Mas vocês estão aí dizendo que já sabem, que já ouviram, que já viram. Mas vocês estão descurados, dessensibilizados, destituídos de graça, porque dizem: esse Jesus aí, a gente já sabe, já estamos acostumados com ele faz essas coisinhas mesmo impressionantes aí, mas é só isso. De vez em quando a gente aparece lá na congregação dele, mas é só isso. Você acha, Cafarnaum, que você vai ser erguida de maneira compulsória só porque eu fiz uns milagres no meio de ti? Só porque eu revelei para vocês um sermão completo por dias? E vocês escutaram? Vocês fizeram o favor de me escutar e comer o pão que eu multipliquei? Pela indiferença de vocês, pela falta de mudança de coração, por causa do coração sem temor algum, sem carinho algum pelo Evangelho, sem nenhuma gratidão, sem nenhuma devoção, Sodoma e Gomorra têm uma situação melhor que a de vocês. Sodoma e Gomorra, que nunca ouviram, que não sabem de nada, que eu nunca os visitei e que morreram na perversão e na perversidade, terão um rigor menor do que o de vocês no dia do juízo. É por isso que Jesus disse: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e as praticam, as guardam. Evangelho de verdade é para quem se importa, é para quem participa, é para quem se envolve de coração com Cristo. Os que não se envolvem, não se misturam na vocação, no chamado, na vontade de Deus, serão julgados por Tiro, por Sidom, por Sodoma e por Gomorra. Esse é um ai de ti, que precisa ficar longe dos nossos ouvidos como juízo, para ouvirmos de Jesus o: vinde benditos de meu Pai, e toma posse do meu reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Deus os abençoe.